Quem é Mendel? Dos mosteiros para o mundo. Gregor Johann Mendel nasceu em 1822, na Áustria, e cresceu no país vizinho, onde seus pais eram fazendeiros na região da Morávia. Vivendo no campo, Mendel aprendeu a cultivar plantas e a cuidar dos animais, o que lhe deu inspiração e interesse pela natureza. Só que quando Mendel fez 21 anos de idade, ele resolveu sair da zona rural e ingressar no mosteiro, na cidade de Brno. Em 1847, ele foi ordenado padre, sendo conhecido apenas por Gregor, que era o seu nome religioso. Mais tarde, ele deu aulas numa escola secundária local e depois retornou ao seu país natal para estudar na Universidade de Viena. E quando retornou para Brno, ele iniciou os experimentos que o deixou tão famoso. Mas o que são esses experimentos? No início do século XIX, biólogos e horticultores já vinham trabalhando nessa questão da transmissão de características dos pais para os filhos, já que na época a visão comum que se tinha se baseava na teoria da mistura, semelhante ao que acontece quando se mistura as tintas vermelho e branco e resulta na cor de rosa. Mas havia exceções que a teoria da mistura não explicava, como por exemplo, pais baixos terem filhos altos, e assim percebeu-se que da cor de rosa não se restitui o vermelho ou o branco. Mendel então começou a estudar a hereditariedade, ou seja, a herança dos pais para os filhos, e nisso ele fez experimentos com várias plantas de jardim e até com abelhas, porém encontrou maior sucesso nas plantas da ervilha. Ele então observou como 7 características são transmitidas, sendo elas a forma da semente, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Dessa forma, ele realizou o cruzamento entre flores púrpuras e flores brancas, ambas de pais, que é o parental puro, que eu vou explicar mais à frente o que esse puro significa. Com esse cruzamento, Mendel observou que a prole, também chamada de F1, que é a abreviação de filial 1, obteve um fenótipo que a característica observada, neste caso, a cor da flor, foi de 100% de indivíduos de cor púrpura, tendo a característica branca desaparecido. Então ele decidiu realizar a autofertilização da F1, que foi cruzar a flor púrpura da prole 1 com a outra flor púrpura da mesma prole. O resultado encontrado na F2 foi de aproximadamente 3 plantas com flores púrpuras para uma branca, sendo a proporção de 3 para 1, tendo a característica branca retornada. Através desses resultados, Mendel propôs que os fatores que controlam os traços atuam como partículas que não se misturam como na teoria da mistura, mas são transmitidas intactas para a próxima geração. Hoje entende-se que essas partículas são os genes. Mas por que as características sumiram e depois reapareceram? Mendel propôs que as plantas da ervilha apresentam 2 cópias do gene que codifica a cor da flor em cada uma das células do corpo da planta, que são as células somáticas. Entretanto, as células sexuais, também chamadas de gametas, que são os ovócitos e os espermatozoides, possuem apenas uma cópia do gene, pois quando há reprodução, os gametas que possuem apenas uma cópia se unem para formar uma nova planta que terá 2 cópias no seu corpo. Mendel então formulou a sua primeira lei, no qual diz que os 2 membros de um par de genes se segregam um do outro para os gametas. Assim, metade dos gametas leva um membro do par e a outra metade dos gametas leva o outro membro do par. Mendel ainda adicionou outras percepções, propondo que cada cor da flor ocorre em 2 variantes genéticas, também chamadas de alelos, um que condiciona o pigmento púrpura e outro que condiciona o pigmento branco da flor. Propôs também que o alelo da cor púrpura é dominante sobre o alelo da cor branco, de modo que uma flor com alelo púrpura e branco apresentaria cor púrpura, e que apenas as flores com os 2 alelos brancos apresentaria a cor branca. O par de alelos indica
que o genótipo do indivíduo, que pode ser homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto quer dizer que o indivíduo possui o mesmo par de alelos, e heterozigoto quer dizer que o indivíduo possui um par de alelos diferente. Como eu havia dito antes, para iniciar os experimentos, Mendel utilizou plantas puras. Se diz que o indivíduo é puro quando ele possui no seu genótipo alelos homozigotos para a característica observada. Como Mendel conseguiu acertar quando tantos outros erraram? Mendel escolheu um bom organismo e bons traços para estudar, pois as ervilhas possuem uma peculiaridade na sua reprodução, que é o fato das pétalas se fecharem de modo bem firme para promover a endogamia na espécie, pois ela possui os dois sexos na mesma flor. Desse modo, as plantas são geneticamente puras. E os traços que Mendel estudou são controlados por genes únicos. Os traços que são controlados por diversos genes, como ocorre na maioria dos traços, não teriam possibilitado que ele descobrisse as leis da herança tão facilmente. Mendel concluiu seus experimentos com as ervilhas em 1864, e em 1865 Mendel apresentou os resultados à Natural History Society de Brno, sob o título de Experimentos na Hibridização de Plantas, que foi publicado em 1866, e no ano seguinte ele publicou um relatório detalhado nos Anais da Sociedade. Infelizmente, esse artigo só foi reconhecido no século seguinte, quando botânicos na Holanda, Alemanha e Áustria conseguiram reproduzir o trabalho de Mendel e chegar aos mesmos resultados e conclusões. Rapidamente, as ideias de Mendel tiveram aceitação no meio científico, sobretudo graças aos esforços de promoção de um biólogo britânico chamado William Beatson, que foi um defensor das descobertas de Mendel e cunhou um novo termo para descrever o estudo da hereditariedade, a genética, derivada da palavra grega que significa gerar. E assim termina a primeira parte sobre a história de vida de Gregor Johann Mendel, que conquistou o mundo através dos seus experimentos genéticos com a planta da ervilha, propondo a sua primeira lei que abriu portas para um novo ramo na ciência, chamado hoje de genética. Obrigada.